Glória a Deus. Eu me chamo Gabriel Nakayama, vou me apresentar bem rápido, o pastor já falou um pouco. Tenho 25 anos, tenho 2 filhos, uma esposa. Cadê Bianca? Tá onde? Tá por aí. E Deus nos trouxe para a Imperatriz debaixo de uma palavra, e eu sou grato a Deus pelos meus pastores, por ter escutado Deus e por ter acreditado em nós, naquilo que Deus pode fazer através de nós. Mas eu quero dizer o que o apóstolo Paulo diz, né? Nós não somos nada sem a glória de Deus. Nós somos o que somos porque Ele nos enviou, porque Ele nos chamou, amém? E tudo isso por conta da graça de Deus. Nós somos o que somos por conta da graça, amém? Você é o que é por conta da graça. E eu quero começar essa mensagem relembrando uma frase que eu, todos os sábados praticamente, reafirmo e afirmo para a Aliança Team. Uma das primeiras palavras que Deus me deu quando eu cheguei nesse lugar foi: é tempo de formar homens e mulheres de Deus. E talvez você se pergunte, mas você trabalha com adolescentes? Mas eu acredito que é tempo de forjarmos homens e mulheres comprometidas com esse Evangelho. Homens e mulheres que entendem o desejo ardente do coração de Jesus e que se posicionam e tenham a mentalidade de um adulto, mas o coração de uma criança diante da presença de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos uma geração cheia de informação, mas uma geração de pouco conhecimento. Nós somos uma geração que acessa tudo muito rápido. Se nós queremos uma palavra, nós colocamos no Google e automaticamente ele dá a palavra para a gente, ele pesquisa tudo, ele resume tudo. E muitas vezes os nossos discipuladores não têm sido os nossos pastores. Os nossos discipuladores têm sido a internet e muitos outros homens de Deus que nunca levantaram a sua voz em oração por nós. E eu quero reforçar o que o pastor Johnny disse: valorize o seu pastor. Valorize o seu líder, o seu discipulador. Saiba honrar. Amém? Quem pode dizer amém? E hoje eu quero falar sobre o real valor de uma entrega. E esses dias eu em casa pensando: Deus, o que o Senhor tem para esses dias de conferência, o que o Senhor quer? E Deus me lembrou de algumas coisas que nós temos dificuldade durante essa caminhada. E uma das coisas que nós temos dificuldade é de abrir mão. Nós temos dificuldade de deixar, de desapegar aquilo que é velho para viver algo novo. E muitas das vezes o novo de Deus, ele nos assusta. O novo de Deus, ele gera em nós um temor, ele gera em nós medo. E nós não nos lançamos diante da vontade de Deus. E nós sempre vivemos na superfície do Evangelho. Nós nunca vivemos coisas profundas em Deus, porque a nossa entrega, ela é superficial demais para aquilo que Deus tem para entregar para nós. O tamanho da minha entrega diz o quanto eu sou apaixonado por Deus e o quanto eu estou disponível para aprender de Deus e para mergulhar em Deus de forma sobrenatural. Quantos estão aí? E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: o que você abriu mão ou precisa abrir mão por causa do Evangelho? E eu conversando com o pastor João esses dias, e muitos pregadores falam: o que é que eles vão abrir porque eles nunca construíram nada? Do que é que eles vão abrir mão? O que é que adolescente vai abrir mão? Porque ele mora na casa do pai, ele come sustentado pelo pai, ele faz tantas outras coisas, mas ele não tem uma responsabilidade. E Deus falou assim: sim, eles têm que abrir mão de algumas coisas. Talvez não seja a casa, talvez não seja o emprego, talvez não seja a faculdade. Mas o que mais atrapalha a nossa geração se chama inconstância, se chama amizades, se chama emoções. E nessa noite, eu quero te convidar a abrir mão daquilo que para as pessoas é inútil, mas para você é precioso. Tem muitos adolescentes nesse lugar que se sentem inferior às demais pessoas. Tem muitos adolescentes nesse lugar que tem alguns problemas internos e que isso talvez seja o seu gigante, mas para o Pedro Henrique talvez seja simples, mas para você isso é precioso. Precioso quando eu digo não que isso é importante, mas que isso tem um certo valor para você. E eu acredito que hoje é uma noite de entrega. Hoje é uma noite de entrega. Você precisa entregar algo, você precisa deixar algo, você precisa ser profundo em Deus. Amém? Tem uma frase de um homem chamado Martin Luther King, que diz assim: que não tem uma causa para morrer, não tem um motivo para viver. E a minha pergunta é:
o que você tem abrido mão nesse tempo por causa do Evangelho? Nós precisamos abrir mão de algumas coisas para viver de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas para viver a vontade do Pai. O que tem roubado você da presença de Deus? O que tem tirado você da presença de Deus? O que tem roubado o seu tempo? E eu poderia citar muitas coisas. Mas o problema é que a gente apaga o fogo, o problema é que a gente abana ali para apagar algumas coisas, joga água em cima de alguns pequenos incêndios. Mas nós esquecemos de que tudo está voltado a um verdadeiro fundamento. Tudo está em cima de um fundamento. E um dia eu li num livro que o problema da nossa geração não está na superfície, está na raiz. Está na raiz do problema. A gente trata tantas coisas, mas nós nos esquecemos de que nós precisamos ter base e fundamento. Sabe o que acontece? Tem uma geração querendo viver coisas grandes, mas não valorizam as coisas pequenas. Eu não posso pegar sobre esse edifício e construir algo por cima dele, porque não tem base. Não suporta. Aqui não suporta um outro andar. E existe uma geração querendo viver coisas grandes, mas nunca construiu algo pequeno para ser alicerce da sua caminhada cristã. Nós não vivemos o básico do Evangelho. E requeremos de Deus coisas sobrenaturais, coisas grandes. E é por isso que existe uma geração morrendo. É por isso que existe pessoas se fadigando, só servindo a igreja, só fazendo algumas coisas. Mas por quê? Porque se falta relacionamento. Se falta intimidade com Deus. E intimidade não é só uma frase legal para o meu Instagram, não é só uma frase legal para o meu Facebook, não é só uma frase legal para os meus status. Nós precisamos viver isso na prática e nos exemplos bíblicos. Nós precisamos o nome de Jesus. Nós precisamos o nome de Jesus. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: o que você precisa deixar nessa noite? O que você precisa abandonar nessa noite? O que você precisa abandonar? Ei, desperta! O que você precisa abandonar para viver coisas profundas e grandes na presença de Deus? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Tem crente aí? Eu escutei um amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Posso escutar um amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 4, verso 18. Diz assim um texto: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Repita comigo: pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Verso 21, indo adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam em um barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. Diga: Jesus me chamou. E eles deixaram imediatamente o seu pai e o barco e os seguiram. Quem pode dizer amém? Eu acho que esse texto ele é autoexplicativo, porque Jesus ele começa a comissionar, ele começa a chamar os discípulos, e ele chama esses 4 discípulos. E algo interessante é que eles não questionam nada, eles sabiam quem Jesus era, eles sabiam a autoridade e o poder de Jesus, e a Bíblia fala que imediatamente eles deixaram a sua vida para seguir a vida de Jesus. Eles abandonaram a sua vida para fazer a vontade de Jesus. E muitas vezes nós não temos essa revelação e esse entendimento, porque a nossa visão está ofuscada a respeito do Evangelho e de quem Jesus é. Porque aceitar Jesus virou moda. Se eu não sou crente, eu sou um indiferente. Se eu não aceitei Jesus, se eu não sou cristão, eu estou vivendo de forma errada, porque agora todo mundo é. Todo mundo professa sua fé e deposita sua fé em algo. Mas o chamado de Jesus não foi simplesmente para fazer volume na caminhada de Jesus. O chamado de Jesus foi para fazer desses homens pescadores de homens e não mais de peixes. E aí você fala: que vida,
a vida de Pedro, a vida de André, a vida de Tiago e João era pescador. Isso é insignificante. Talvez para você essa profissão não seja insignificante, mas para os discípulos era tudo. Era tudo, era o que eles tinham, era o ganha-pão. E eu não sei qual é o seu tudo, mas talvez o seu tudo é insignificante para a pessoa que está do seu lado. Talvez o seu tudo é insignificante para algumas pessoas, mas para você custa tudo. E Jesus, Ele está dizendo, você precisa deixar, você precisa sacrificar, você precisa abandonar, porque grandes coisas eu tenho para fazer na sua vida. Deus está te pedindo algo nessa noite. E eu quero que você esqueça aquilo que seus amigos vão dizer. Eu quero que você esqueça aquilo que as pessoas vão dizer. E eu quero que você comece a mergulhar profundo em Deus. Eu quero que você comece a mergulhar profundamente em uma revelação, em um entendimento, onde você não é preso a nada a não ser no amor de Jesus. Nós precisamos ser presos ao amor de Jesus. Nós precisamos ser presos à vida de Deus. 1 João capítulo 2, verso 6. A Bíblia fala que se eu digo que estou nele, eu preciso caminhar como ele andou. Só que o problema da nossa geração é que ela gosta de viver moveres artificiais. E o que é um mover artificial? É quando ele é gerado ou provocado por alguém ou pelo meio. Quantos aqui gostam de conferência? Levanta a mão. Você está aqui, né, hoje? Ninguém lhe obrigou a vir não, né? Ou foi o seu supervisor, ou foi o seu líder? Brincadeira. Você tem que ir. Pega aqui a pulseira, depois você paga. Desse jeito, né? Quem fez isso, né? A pastora me disse que fez isso. Mas nós somos uma geração que vive algo artificial. Nós vivemos de moveres que são provocados por outras pessoas ou por outros ambientes, mas nós esquecemos de fazer aquilo que é essencial. Nós esquecemos de viver aquilo que é poderoso, que é no lugar de relacionamento, que é no lugar de entrega, que é no lugar de busca. Nós sempre oferecemos algo para Deus que não nos custa nada. Porque deixar alguma coisa por Jesus tem se tornado loucura para você. Jejuar, viver uma vida profética, viver uma vida diferente, é sair daquilo que o sistema diz que eu não preciso ser. E eu, óbvio, concordo, santidade não tem a ver com deixar pecado apenas, amém? Santidade tem a ver em você fazer as mesmas coisas que Jesus faz. Porque todo mundo consegue ser reabilitado, se ele for viciado em drogas e outra alguma coisa, mas só deixar o pecado não me torna semelhante a Jesus. Só abrir mão de alguma área da pornografia, de outras áreas que eu não quero dar ênfase ao pecado, é muito fácil. Agora, a minha pergunta é: como a sua conduta? Como é a sua conduta? Como é os seus valores? Como é a sua índole diante de Jesus? Será se você tira tempo com Jesus? Será se você ora? Será se você lê a Bíblia? Será se você faz coisa de gente grande? Nós nos acomodamos em uma posição que não é nossa. E o que Jesus nos pede nessa noite é que nós possamos abrir mão daquilo que é importante para aquilo que é poderoso. Nós queremos ser uma geração profética, sim ou não? E nós somos uma geração profética. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Apocalipse capítulo 19, eu não sei se é verso 21, depois me corrige, mas está no capítulo 19. A Bíblia fala, na parte B do versículo, que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Sim ou não? O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Então, eu quero te dizer uma coisa. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 diz que nós somos a habitação de Deus agora, que Ele habita em nós agora. Sabe o que é ser profético para essa geração? Sabe o que é ser profético para essa geração? Seguir os mesmos passos que os passos de Jesus. Ser profético para essa geração é você falar, mas também você viver. Ser profético para essa geração é você sair de um lugar e parar de ser comum e ser pessoas que vão, no nome de Jesus, ser radicais naquilo que Deus tem pedido. E certo dia eu estava tomando banho, e geralmente o lugar que Deus mais fala comigo é no banheiro. E eu banhando, e Deus falou assim que eu cheguei aqui em Imperatriz: não seja um homem comum. Não seja um homem comum. Não seja um homem comum. E eu comecei a pensar nessa frase. E Deus
começou a abrir a minha visão e eu falei assim, uau, Jesus ser comum é muito fácil. Ser um crente comum é muito fácil, porque vir para a igreja, ok, tá legal. Vir para uma célula, ser assíduo, ser participante, ok, tá legal. Mas o que eu tenho oferecido diferente? O que eu tenho entregado que me difere das outras pessoas? A minha intensidade, a minha paixão e a minha fome por Deus vão determinar a porção do novo de Deus que Ele tem para derramar sobre a minha vida. Eu preciso provocar algumas coisas. Você precisa provocar algumas coisas. Nós precisamos sair desse ambiente artificial e entrarmos para um ambiente onde aquilo me custa tudo. Aquilo me custa tudo. E eu quero ler um texto com você. Na verdade eu não vou ler, você lê em casa. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 18. Eu quero te explicar o que acontece aqui. Resumindo a história, Davi, ele peca contra o Senhor. Amém? Davi, ele peca contra o Senhor. E Deus, através de um profeta, fala assim, olha, você precisa levantar um altar e me oferecer sacrifícios. Em algumas versões fala Araúna. E Deus usa o profeta. E o profeta transmite a mensagem para Davi. E Davi, no texto, no verso 18 de 1 Crônicas 21, diz assim, tornou o rei Davi a Ornã, não antes pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocaustos que não me custe nada. Esse homem, ele ofereceu para Davi gados, ele ofereceu para Davi, ó, Davi está aqui, ó, pega, oferece a Deus. Deus não te pediu, Ele vai te liberar perdão sobre a sua vida. E está aqui os sacrifícios, pega o sacrifício e ofereça. Davi falou assim, não, eu quero comprar. Eu não quero nada que não me custe nada. Eu não quero nada que não saia do meu bolso. Eu quero comprar porque a minha oferta ao Senhor precisa custar alguma coisa. E muitas das vezes nós temos oferecido a Deus aquilo que não nos custa nada. Sabe por quê? Porque não é sacrifício vir à célula. Não é sacrifício fazer algumas coisas que nós ditamos como ritos. Mas muitas vezes é doloroso. Muitas vezes não é mais nem sacrifício, é renúncia. Viver no lugar de intimidade. Você tem entregado para Deus o quê? Aquilo que lhe custa tudo ou aquilo que não lhe custa nada? Se alguém me dá um celular, ok, eu ganhei de presente esse celular, mas eu não tenho o mesmo cuidado de quando eu compro o celular, porque eu sei o valor daquilo, eu sei o quanto custa aquilo. E sabe qual é o nosso problema? Nós não valorizamos o Evangelho, porque nunca nos custou nada. E nunca vai custar nada para quem é raso, para quem é artificial e para quem não tem uma revelação de quem o Espírito Santo de Deus é. Até quando? Até quando nós iremos permanecer no lugar de comodismo e não dando valor às coisas espirituais, não dando valor àquilo que Jesus fez por mim? E esses dias eu conversando com um adolescente, eu já recebi muitas indagações sobre graça. Pastor Donato, é um tema que muitos adolescentes entendem, mas não conseguem viver. Eles não entendem a graça porque eles se acham tão pecador, mas tão pecador, que aquilo que Jesus fez é incompreensível. Eu disse assim, realmente é incompreensível. Eu não consigo te explicar, porque nós éramos pecador, mas Ele morreu por nós. Eu não prestava, Ele entregou a sua vida por mim. E ele falou assim, pastor, eu não consigo entender. Eu falei assim, você nunca vai entender. Nem eu entendo, eu me deparo com aquilo que Jesus fez por nós, com aquilo que Jesus fez por mim. E eu falo, Jesus, o Senhor é tão bom, que o Senhor acreditou em mim. E ele não entendeu. E eu falei assim, somente através de uma renovação de mente nós conseguimos compreender aquilo que Deus é e aquilo que Ele quer fazer. E um dia Deus me disse, renovação de mente não é a mudança de ideia a respeito de algo, é o nosso posicionamento a respeito do novo. Sabe por quê? Porque se você só mudar a sua mentalidade a respeito daquela opinião, daquele tema específico, não adianta nada se você não se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Esses 2 dias de conferências não podem mudar você. Amém?
Agora, se você pega tudo aquilo que foi derramado nesses dias e põe em prática na sua vida, isso pode alterar o seu destino. Porque esse ambiente, ele é profético, ok? Mas nós não podemos viver de experiências apenas. Amém? Porque quem tem experiências, muitas vezes não tem intimidade. Agora, quem tem intimidade sempre terá experiências com Deus, porque o seu fundamento não é as conferências, o seu fundamento não é as escolas, o seu fundamento não são moveres provocados pelo meio. O seu fundamento é o lugar singular, é o lugar secreto, é o lugar onde você está na presença do Pai e você se alimenta da palavra de Deus. E eu quero caminhar com você. Existem 3 pontos importantes que eu aprendo com Pedro, com André, com Tiago e com João. E o primeiro deles é: obedeça o chamado de Jesus. Eles obedeceram a chamada, eles obedeceram a grande comissão, eles obedeceram o desejo do coração de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Coloca para mim Lucas capítulo 6, verso 46. Eu quero ler com você. Lucas capítulo 6, verso 46. Olha o que o texto diz: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. E eu mostrarei com que se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. E o que o texto diz? O texto vai dizer nos próximos versículos que aquele que ouve e obedece é como um homem prudente que edificou a casa na rocha. Agora, Pedro, Tiago, João, André obedeceram a Jesus, sim ou não? E se eles obedeceram a sua palavra, a vida daqueles homens estavam sendo construída em um lugar sólido, em um lugar consistente. Eles estavam sendo prudentes em obedecer aquilo que Jesus estava falando. Venha, siga-me. Vocês querem ser diferentes? Vocês querem abandonar suas vidas? Venha e siga-me. Mas aquele que ouve e que não obedece é como um insensato que construiu a sua casa na areia. E pode vir as tempestades e pode vir o vento forte. O que vai acontecer? Vai derrubar tudo. E aí você fala: meu Deus, o Joãozinho se converteu ontem e depois de um mês ele desviou. Sabe por quê? Porque a gente não respeita o processo de Deus. E existe um processo para cada um de nós. Mas a minha pergunta é: você obedeceu a Deus? Você obedece a Deus naquilo que Ele pede para você? Será que o Evangelho atrai a sua vida de tal forma que seguir a Jesus não é sacrifício? A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, e com esse texto, é que os discípulos reconheceram a autoridade e o poder de Jesus. Se nós não reconhecemos quem Jesus é, nós sempre caminharemos cegamente, fazendo aquilo que é legal, mas sem propósito. E um homem que não tem propósito, ele não tem destino. Ele não sabe onde quer chegar. Qualquer lugar está, diga ok. Qualquer lugar está bom. Qualquer lugar está ok. Mateus capítulo 16, verso 13. Eu não vou ler com você lê em casa. A partir do verso 13. O texto vai dizer o quê? Que Jesus começou a operar muitos milagres. E aquela cidade ficou num alvoroço. E Jesus chama os discípulos e falam: ei, quem vocês dizem que eu sou? Porque uns estão dizendo que eu sou Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E quem se levanta? Tem algum Pedro aqui? Levanta a mão. Amém? Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: não foi carne nem sangue que te revelaste isso, mas foi o meu próprio Pai. Foi o próprio Deus que te revelaste. Aquela revelação mudou completamente a vida de Pedro. E a primeira menção da palavra igreja é citada nesse contexto. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos igreja mediante uma revelação. Nós não nos tornamos igreja vindo a esse lugar. Nós precisamos nos tornar o lugar. Amém? Esse lugar faz parte do processo, o templo é ok, mas nós somos igreja quando nós conseguimos nos relacionar, nós conseguimos viver a base do Evangelho. O texto que eu trabalho, e sempre trabalhei nas outras juventudes que eu cuidei,
Está lá em Atos 2:42. Eu acho que é o padrão de todo o crescimento de uma igreja saudável. Oração, partir do pão, jejum, comunhão, relacionamento. Então, nós precisamos ter uma revelação de quem Jesus é. Porque Pedro teve uma revelação. Ele reconheceu o poder e a autoridade de Deus. Porque enquanto uns duvidavam, ele dizia: Tu és o Cristo. Enquanto muitos duvidavam, ele dizia: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és, na minha versão na Nakayama, o maior dos profetas. Tu és aquele que nós estávamos aguardando e esperando. Você é o Filho de Deus. E muitos de nós estamos igual ao Felipe. Felipe chega para Jesus e fala: Jesus, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Imagino eu, Jesus olhando para Felipe, sorrindo, falando assim: meu filho. Meu filho, tanto tempo comigo, você ainda não conhece o Pai. Sabe por quê? Porque uma revelação pode mudar tudo. Uma revelação faz com que eu enxergue a glória de Deus. Então, nós precisamos reconhecer o poder e a autoridade de Jesus, amém? Nós precisamos reconhecer o poder e a autoridade de Jesus. E eu quero encerrar com um outro texto, que está lá em Mateus capítulo 13, verso 17. Eu também não vou ler em casa. E eu quero te fazer uma pergunta antes de ler esse texto. Você está pronto para viver o novo de Deus? Porque deixar alguma coisa, abandonar alguma coisa, isso significa que a sua vida vai mudar. E a vida dos discípulos de Jesus mudaram ali, porque eles abandonaram alguma coisa. Talvez você diga assim: foi muito fácil para o Nakayama vir para a Imperatriz. Gente, vocês não sabem o quanto eu sou apegado com a minha família. Os meus parentes agora, né? Vocês não sabem o quanto eu era apegado. Meus pais me ligam todos os dias. Todos os dias tem ligação do meu pai no meu celular. E a Bianca sabe. Da minha mãe. Todos os dias. E eu tinha uma vida, assim como a de Pedro. Eu tinha uma vida assim como a de João. Quando eu saí da minha cidade para vir para a Imperatriz. Quando o pastor Nato me ligou, eu nem sabia ainda. E ele pensava que meu pastor já tinha me falado. E ele falou assim: meu filho, você vem quando? E eu falei assim: como é, pastor? Calma aí. Pastor, me dá só um mês. Eu não perguntei onde eu ia morar, eu não perguntei onde eu ia ficar. Eu falei: Deus, é um sim. Porque eu já tinha isso no meu coração. Eu já sabia que um dia Deus ia me trazer para esse lugar. Eu não sabia como Deus ia fazer. Mas eu tinha convicção. Amém? Então, o que você precisa deixar hoje? O que você precisa abandonar? Você está pronto para viver o novo de Deus? Esse texto diz o quê? Esse texto diz que os discípulos de João chegaram para Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não jejuam? Por que os teus discípulos não jejuam? Pastor Alisson, por que os teus discípulos não jejuam? Todo mundo jejuou para a conferência, eles não. Não é revelação não, é só brincadeira. Por que os discípulos do PH não jejuaram? Por que os discípulos do pastor Ricardo não jejuaram? Por quê? Por que, pastor Jefferson? Ninguém jejuou lá. E Jesus responde para Pedro: como pode o noivo presente e eles jejuarem e não participar da festa? E Jesus conta algo interessante. Jesus conta algo que eu carrego para a minha vida até hoje a respeito do novo de Deus. E ele diz: ninguém se põe vinho novo em odres velhos. Ninguém se põe vinho novo em odres velhos. Sabe o que Jesus estava ensinando para os discípulos? Vocês nunca vão compreender aquilo que está acontecendo enquanto vocês não tiverem uma revelação de quem eu sou. Enquanto vocês não conseguirem discernir esse tempo. Porque para a lei era um absurdo, mas para Jesus era um ensino novo, era algo novo. Então enquanto nós não abrirmos mão da mentalidade velha, enquanto nós não abrirmos mão da vida velha, enquanto nós não abrirmos mão daquilo que nos impede de crescer, nós sempre continuaremos vivendo aquilo que é velho. Não por falta de oportunidade, mas por falta de revelação. Amém? Provoque uma revelação. A Bíblia está acessível a você para que você provoque essa revelação, para que você busque a Deus. E eu não sei se você sabia, mas existe uma diferença entre sacrifício e renúncia. E às vezes a gente, pastor, deixa o pecado e fala: eu sacrifiquei o meu pecado para Deus. Mas eu nunca vi na Bíblia um sacrifício que não presta. Todos os sacrifícios foram de coisas boas.
E muitas vezes o que Deus está pedindo para você é só mais um tempo com Ele, para que você deixe o WhatsApp de lado, o seu celular, o seu Instagram, para sacrificar, para tirar o seu melhor tempo para entrar na presença. E aquilo que nós chamamos de sacrifício, na verdade, é renúncia. Não é mais que sua obrigação deixar pecado, crente. Amém? Não chame de sacrifício aquilo que é renúncia. E coloque as coisas nos seus devidos lugares. Porque sacrifício é aquilo que é bom. Sacrifício é aquilo que é perfeito. Sacrifício é aquilo que agrada a Deus. E eu quero te dar 2 exemplos bíblicos. O primeiro exemplo está lá em Gênesis capítulo 4, verso 4. Abel ofereceu o sacrifício dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Caim não, pegou de qualquer fruto e deu para Deus. O que agradou a Deus? Aquilo que era bom. Quem pode dizer amém? E eu quero te perguntar, o que você tem para entregar para Deus nessa noite? Algumas coisas você vai deixar, ok? Outras você vai entregar nessa noite. O que você precisa deixar é renúncia. O que você precisa sacrificar é aquilo que agrada o coração de Deus. Então, nós precisamos entender que a nossa oferta, que o nosso sacrifício, ele não só consiste em palavras, mas em atitudes. É muito fácil eu dizer que vou ofertar na vida de um missionário, mas nunca mandar o valor. Né, minha filha? Né, Gabriel? Cadê o Gabriel? É muito fácil você se comprometer e dizer assim, eu vou ajudar. Outra coisa é você fazer o Pix. Entende? Tem muita gente fazendo compromisso com Deus e não cumprindo. Por quê? Porque a sua vida, porque os seus fundamentos ainda são, sabe, muito rasos e superficiais para aquilo que é grande. Então o nosso sacrifício precisa ter propósito. O nosso sacrifício, ele precisa agradar o coração de Deus. A Bíblia fala em Levítico capítulo 10, a partir do verso 1. Fala sobre os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles ofereceram o quê? Fogo estranho para Deus. E isso não agradou o coração de Deus. E muitas vezes nós queremos oferecer para Deus aquilo que não presta. Nós queremos oferecer para Deus aquilo que não presta. E nós não conseguimos viver uma vida diante da presença de Deus, onde a minha vida, ela sempre vai agradar o Pai nas coisas simples nessa caminhada. Coloca para mim Romanos capítulo 2, capítulo 12, verso 1, por favor. Vamos ler junto. Estou terminando. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. E eu quero bater nesse ponto, pastor Pedro até orou sobre isso. E eu quero que você entenda uma coisa. Esse culto que a gente oferece a Deus é um culto lógico, é um culto com entendimento. Amém? E o que Deus pede de nós como sacrifício? O nosso corpo, a nossa vida. Então, no nome de Jesus, eu quero que você entenda algo nessa noite. Eu quero que você entenda que você é importante para Deus. Eu quero que você entenda que a sua vida é importante para Deus. Eu quero que você entenda que você precisa se apresentar diante do Senhor. E pare de oferecer para Deus aquilo que não custa nada para você. Ah, é a pulseira da conferência, R$15. Meu Deus, está muito caro. Porque a nossa geração, infelizmente, muitos de nós, diga eu não, não conseguem pagar o preço, não conseguem oferecer algo que é bom para Deus, porque ela acha que custa muito caro. Enquanto você tiver com essa mentalidade que tudo isso custa muito caro, você sempre vai viver na superfície do Evangelho. E na verdade eu nem digo que isso seja Evangelho. Você vai viver na superfície do seu entendimento, das suas emoções, daquilo que você acha. É muito caro, é muito caro, é muito caro. E até quando a nossa vida vai girar em torno daquilo que não presta, daquilo que é barato, porque se você compra um sapato de marca, ele dura 2, 3 anos. Se você compra um paralelo, um falso, ele dura quantos meses? 3. E como tu é crente e anda muito, não sei se dura nem 3, né? Dá dor nas costas. Entende? Então, a nossa geração tem dificuldade de oferecer aquilo que custa alguma coisa. E eu quero que
você faça como Davi. Ei, eu não quero pegar emprestado, eu não quero pegar algo de alguém, eu quero comprar, eu quero oferecer para o Senhor aquilo que me custe tudo. Sabe por que eu gosto de Davi? Eu gosto muito de Davi porque tem um texto que não sai de mim. É Salmo 51, 11. Davi, ele peca, Davi, ele erra diante do Senhor. E ele fala assim: Deus, me tire tudo, mas não me tire a tua presença. Sabe o que custava para Davi? O que custou para Davi? Custou o reinado, mas o reinado não era nada, porque ele queria a presença. Davi não pediu: Deus, não me tire os meus súditos, não me tire a minha glória, não me tire o meu reinado, não me tire os meus soldados. Não, Davi pediu: não me tire a tua presença. Não me tire a tua presença. E eu quero que você faça essa oração. Curva a sua cabeça onde você está.